Queridos irmãos, queridos amigos em todo o mundo, entramos hoje então na Sexta-feira Santa e, em primeiro lugar, eu queria dizer-vos que muitas vezes nós temos uma imagem muito negativa da Semana Santa, um tempo, sei lá, antigamente quando eu era criança, a minha avó não nos deixava ouvir música, tínhamos que permanecer, digamos, com caras tristes, enfim, havia esse tipo de, essa mentalidade, não é? No entanto, para mim hoje em dia a Semana Santa é um tempo de uma alegria serena, não é aquela alegria de estarmos a brincar e a divertir-nos, é a alegria que nos traz a convicção de que há um amor muito grande por nós, que se manifesta em Cristo e que se manifesta de uma maneira muitíssimo mais clara, quer dizer, ao longo da vida de Jesus, mas sobretudo nestes últimos dias da sua vida. E isso para nós é uma boa notícia, é uma alegria imensa, porque nunca ninguém nos amou desta maneira. E para nós é o mais importante, sabermos que somos amados e não só sabermos que somos amados, mas observarmos como Jesus nos ama, oferece-nos dicas muito importantes para nós também podermos amar e para podermos viver e para podermos viver a nossa vida com sentido. Porque o Evangelho e o cristianismo não é uma religião que oferece uma solução fácil a todos os problemas. Não é uma religião que nos diz, se acreditares vais ter prosperidade, vais ter uma grande riqueza, tudo vai correr bem na tua vida. Não, não é assim, não é? O cristianismo não é a religião daquilo que vai ficar tudo bem, não é? Nós sabemos que a nossa vida está recheada de imprevistos, está recheada de momentos para os quais não temos solução, está recheada de momentos em que nos sentimos magoados, em que nos sentimos abandonados, em que nos sentimos que não sabemos se a nossa vida vai ter sentido a partir de agora, como pode acontecer quando, sei lá, perdemos um emprego ou quando nos sentimos a ficar velhos, sem forças. O cristianismo é um caminho que Jesus nos abriu para nós aprendermos a viver com sentido, com paz, com alegria serena no meio de todas as circunstâncias da vida que nos aparecem inesperadamente e para as quais aparentemente não temos solução. E eu acho que é por isso que a Semana Santa é uma boa notícia para todos. Lembrando-nos do dia de ontem, que estávamos a celebrar, portanto, a última ceia de Jesus com os discípulos. E, como sabem, depois da última ceia, Jesus foi com os discípulos até ao Monte das Oliveiras, um lugar onde costumava ir frequentemente para rezar. E é aquele momento em que Jesus pede aos discípulos: rezem comigo, porque preciso da vossa ajuda, não é? E Jesus ajoelha-se e pede ao Pai que, se for possível, se for da sua vontade, que ele não tenha que atravessar este momento difícil que ele imagina que vai atravessar, porque se sente, diríamos até incapaz de ser realmente, de poder viver esses momentos tão difíceis tal como o Pai gostaria, continuando a mostrar o seu amor, continuando a mostrar o seu perdão. E Jesus sente realmente a dificuldade de poder ultrapassar esses momentos. Mas o que é que Jesus faz? Jesus reza com todas as suas forças, deixa de contar com as suas próprias forças e pede ao Pai que lhe dê as forças para superar, para viver esse momento da melhor maneira possível.
E o que vemos é que Jesus, depois da oração, ele vai e vem, pede aos discípulos para rezarem com ele, os discípulos voltam a adormecer, sentem-se incapazes, não compreendem o que é que está a acontecer, nunca tinham visto Jesus desta maneira, mas Jesus não os recrimina, ele diz-lhes: olha, rezem porque o corpo, porque o espírito é forte e podemos ter vontade de realizar uma coisa, mas a nossa carne, o nosso corpo é fraco e precisamos da força da oração. Jesus acaba por lhes deixar também uma dica para eles continuarem a sua vida. E é nesse momento que aparece Judas, um dos discípulos, que, como sabemos, acabou por trair Jesus. Motivos podem ter sido vários, pode ter sido o facto dele não entender o tipo de messianismo de Jesus, pode ter sido ciúmes, podem ter sido tantas razões, não é? E às vezes nós colocamos Judas assim numa posição, ele é que teve a culpa, não é? No entanto, Judas é mais um dos que levou à crucificação de Jesus, porque Judas está também dentro de cada um de nós. E quantas vezes nós também caímos nessa tentação de, quando não nos sentimos compreendidos, quando achamos que, sei lá, alguém que amamos tem mais preferência por outra pessoa, então começamos a magoá-la, sei lá, tantas reações que temos dentro de nós que são também parecidas com a de Judas, não é? Por isso, não tentemos acusar ninguém pela morte de Jesus, porque cada um de nós, no fundo, também participou e participa nesta morte, que não é a morte de Jesus simplesmente há 2000 anos, é a morte e o sofrimento de tantos irmãos nossos que neste momento estão a passar por situações parecidas de injustiça como aquela que Jesus passou. Então, continuando a história, Jesus é então preso e primeiro é levado pelos guardas dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que na verdade eram eles que queriam condenar Jesus, mas como eles não tinham esse poder, vão levá-lo ao pretório, que era onde se encontrava Pôncio Pilatos, que era governador da província romana da Judeia, portanto o representante do imperador romano nesse momento. Mas também Pilatos não encontra nada de que acusar Jesus. Pilatos acaba por mandar Jesus para Herodes, que era na altura o tetrarca da Galileia, porque Jesus era originário da Galileia, mas, e que se encontrava em Jerusalém nessa altura por causa da Páscoa, mas também Herodes não encontra nada de que acusar Jesus, volta a mandá-lo para Pilatos. Enfim, estas situações de ir e vir, podemos imaginar os sentimentos de Jesus nesses momentos em que perdeu a liberdade, em que o acusam de algo que ele não fez e que realmente se encontra num perigo iminente. E ao mesmo tempo podemos imaginar também os discípulos confusos, com medo, que desaparecem, que têm medo de que sejam também presos e não têm coragem suficiente nem para enfrentar os guardas dos sacerdotes, nem para defender Jesus, não é? Vemos como Pedro se aproxima da casa do sumo sacerdote, consegue entrar, mas depois uma criada pergunta-lhe se ele é amigo de Jesus, que o já ouviu com ele, e ele nega. Enfim, todas estas situações que são situações de luta e que que colocam os próprios discípulos em situações de se enfrentarem com as suas fraquezas, as suas fragilidades, que são coisas que nos sucedem a nós durante a vida também, não é? Então, mas nós temos que fixar os olhos em Jesus,
como ele reage a todas estas situações. Ele acaba por ser condenado, uma condenação sem nenhum fundamento, porque Pilatos não encontra nada de que acusar Jesus, mas acaba por ceder à pressão dos sacerdotes e da multidão, que tinha sido também influenciada pelos sacerdotes, e para não ficar mal, para que a multidão não se virasse contra ele, Pilatos acaba por entregar Jesus para ser crucificado, que era o tipo de castigo que os romanos infligiam aos criminosos, e com Jesus vão outros dois, não é? Então, isto é o que acontece ao longo da noite, dá-se todas estas circunstâncias de condenação, e na sexta-feira é quando Jesus então vai ser levado para ser crucificado, não é? E toma a sua cruz. Então, durante este dia da sexta-feira santa, em que Jesus vai ser crucificado por volta do meio-dia, não é? E às 3 da tarde é quando realmente morre na cruz. É um dia de reflexão e ao mesmo tempo de agradecimento diante desta pessoa, da pessoa de Jesus, que nos abre um caminho para vivermos as nossas cruzes e as dos nossos irmãos. Porque Jesus, se repararem, ele não reage nem condenando os que o estão a condenar injustamente, como costumamos nós reagir, não é? Mesmo tendo a culpa, temos sempre aquela tendência de deitar as culpas aos outros, não é? Não fui eu, foste tu, eles é que provocaram esta situação, e ao mesmo tempo Jesus também não tem aquela reação de se culpabilizar, não é? Que não, Jesus não começa a dizer, eu fiz tudo mal, eu realmente, olha, não soube exprimir bem o amor de Deus aos discípulos, porque eles fugiram, porque me deixaram, eu devia ter feito as coisas de outra maneira para que os sumos sacerdotes também se tivessem convertido. Não, Jesus não se deixa levar por essas tentações, no fundo, em que muitas vezes nós caímos, não é? Jesus permanece no seu coração em diálogo com o Pai, oferecendo aquilo que ele não entende e acreditando que Deus vai abrir um caminho, não é? Nós nem sabemos se Jesus realmente sabia que ia ressuscitar, porque na altura os israelitas em geral não acreditavam na ressurreição, não é? Mas Jesus espera, mesmo sem saber, espera. E por isso queria chamar a atenção, desculpem que seja um vídeo um pouco mais longo, mas queria chamar a atenção às palavras que Jesus diz na cruz e que nos falam muito do seu coração. Tradicionalmente fala-se das 7 palavras, porque conforme os evangelhos, Jesus diz coisas diferentes, mas falam-nos muito da vivência que Jesus tinha no seu coração. A primeira delas é quando Jesus grita, na verdade citando um salmo do Antigo Testamento, um salmo, meu Deus, porque me tens abandonado, não é? Fala-nos realmente da solidão profunda que Jesus experimenta, de estar prestes a perder a fé, estar numa situação limite, e aí nós podemos identificar-nos muito com ele, não é? Nós podemos acreditar que Jesus, o Filho de Deus, chegou a acreditar que o Pai o tinha abandonado. E quantas vezes nos acontece isso? No entanto, isso não nos separa de Deus. Nós podemos gritar a Deus, Pai, porquê é que me abandonaste? Não é? Mas podemos gritar Pai, essa palavra que nos garante que continuamos a ser filhos, que continuamos a ter um Pai
que vela por nós. Seja como for que nós nos sintamos, por pior que nós possamos sentir-nos, seja por causa do nosso próprio pecado ou pelo pecado dos outros, mas sem acusarmos ninguém. Jesus grita ao Pai, não é? Esse é um caminho que ele nos propõe. Grita, pede ajuda ao Pai. E essa oração que no meio daquela dor tão profunda que ele sentia, física por um lado e por outro lado espiritual, ele vai fazendo um caminho nessas horas que Jesus está crucificado, portanto, até morrer, e as palavras que ele vai dizendo são, por exemplo, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, não é? Ele pede perdão para aqueles que o estão a matar, pede perdão para os discípulos que o estão a trair, que o abandonaram, pede perdão não só para essas pessoas, mas também para todas aquelas pessoas que ao longo da história têm ferido e feito mal umas às outras, que somos todos nós, mas que muitas vezes não sabemos o que estamos a fazer. Não sabemos o que estamos a fazer. Certamente aqueles homens não sabiam que estavam a crucificar o Filho de Deus, mas o Filho de Deus somos cada um de nós, e muitas vezes nós não somos conscientes do mal que estamos a fazer-nos uns aos outros, ou a nós próprios até, não é? Porque cada um de nós somos sagrados para Deus, não é? E valemos muito, e nós não somos muitas vezes conscientes disso, e Jesus pede perdão por nós ao Pai. E Jesus também diz, lembram-se daquele ladrão, não é? Costuma-se chamar o bom ladrão, porque Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores, e um deles precisamente está a praguejar, está a gritar contra Deus, contra todos, não é? Está realmente a deitar as culpas fora dele, não é? Enquanto que o outro pede perdão, o outro diz, tu estás aqui porque sem teres feito nada, sendo inocente, mas nós estamos aqui porque temos culpas no cartório. E o bom ladrão pede a Jesus que se lembre dele quando estiver no seu reino. E Jesus diz esta palavra: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é? As palavras que Jesus diz são palavras que nos transmitem esperança, que nos transmitem paz, perdão, mesmo estando em situações de limite, como estava este homem nesse momento, não é? Também a outra palavra que diz dirige-se a Maria, sua mãe, que está aos pés da cruz, e ao discípulo amado, que tradicionalmente, portanto, no Evangelho de João, João trata-se a si próprio como um discípulo amado, descreve-se a si próprio como um discípulo amado, e no fundo representa todos os discípulos, todos nós, não é? E Jesus na cruz diz, mulher, eis aqui o teu filho, e João diz-lhe, João, eis aqui a tua mãe. Ou seja, Jesus oferece-nos a sua mãe da cruz, por isso nós não ficamos sós, e ao mesmo tempo pede-nos que, pede em concreto ao discípulo que trate da sua mãe. Por isso vemos um Jesus com um coração preocupado pelo bem-estar dos outros e não só pela sua própria mãe, que era uma pessoa a quem estava sem dúvida ligado de uma maneira muito profunda, mas pede mais à mãe, pede-lhe que, apesar de perder o seu filho nesse momento, abra o seu coração a todos os filhos, a todos aqueles que são também filhos de Deus e que precisam da sua ajuda. E, portanto, pensa em cada um de nós para que nunca nos sintamos órfãos, apesar de que ele se vai desaparecer da nossa vista, mas teremos uma mãe que cuidará de nós para sempre. E depois temos estas outras palavras que Jesus diz, que são: Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, quando já se aproxima a hora,
à última hora. Vemos Jesus com uma atitude de confiança, de pôr tudo nas mãos do Pai, sem saber o que irá acontecer, mas com esperança, com paz. E diz também: tenho sede, não é? No Evangelho de João vemos Jesus dizendo: tenho sede. E este tenho sede, que tem sido interpretado ao longo da história pelos santos como a sede que Jesus tem do nosso amor, a sede que Jesus tem de justiça, a sede que Jesus tem de que nos amemos uns aos outros, que nos tratemos uns aos outros como irmãos. E nesta sede de Jesus, esta sede de Jesus faz-me lembrar as situações dolorosas que estamos a viver neste momento no mundo, não só provocadas pela Covid mas também situações de guerra, de luta pela liberdade. Aqui na Ásia estamos a viver uma situação em Myanmar, na antiga Birmânia, que estão a lutar, o povo está a lutar pela democracia, porque o exército fez um golpe de Estado e voltou a ocupar o país, e o povo luta, sai à rua e todos os dias morrem imensas pessoas. Estamos a viver também no mundo lusófono, no norte de Moçambique, a perseguição de tantas e tantas pessoas que estão a ter de fugir das suas casas pelos extremistas islâmicos, e tantas pessoas que são decapitadas, enfim, coisas horríveis que estão a acontecer. Aí nós podemos ler esta mesma sede de Jesus: tenho sede de justiça, tenho sede de amor, tenho sede de que vocês construam um mundo de paz, não é? E tantas outras situações que nós conhecemos, daquelas que não aparecem nas notícias, e que são situações em que falta o ar e falta água, falta a vida a tantos e tantos irmãos. E finalmente Jesus diz esta palavra: tudo está consumado, não é? Que também nós possamos dizer, não é? Mesmo quando nos parece que as nossas obras, as nossas missões de vida nos parecem inacabadas, não é? Eu acho que todos vamos sentir isso quando sentimos que qualquer coisa acaba, sei lá, por exemplo, uma pessoa que se tem de aposentar, ou uma pessoa cujos filhos se casam, saem de casa, e a pessoa fica só, ou fica sem saber qual é que é a sua missão no mundo. Deus queira que Jesus nos possa transmitir esta paz de podermos dizer: eu fiz tudo o que tinha a fazer. Eu fiz tudo o que tinha a fazer. Isso não quer dizer que não tenhamos outra missão nova pela frente, não é? Temos sempre uma missão, e Deus confia-nos uma missão, mas Jesus acaba a sua vida com a paz de que, apesar de que a sua vida parece um fracasso para toda a gente, um fracasso para os próprios discípulos, um falhanço total, morre aos 33 anos, só depois de 3 anos de atividade pública. Praticamente, hoje em dia diríamos que ele fez, não fez nada, não é? No entanto, Jesus acredita que o Pai faz daquilo que nós fazemos, o Pai pode multiplicar e transformar as nossas ações diárias, aquilo que podemos fazer aos poucos, todos os dias. Ele pode transformar isso numa grande obra, porque é parte da obra de Deus. Por isso, mais uma vez, convido-vos, desculpem que tenha sido tão longo este vídeo, mas convido-vos a viver esta Sexta-feira Santa com a paz que nos dá sabermos que há alguém que nos chamou até ao extremo e que foi capaz de passar por grande sofrimento, para que também nós não tivéssemos medo, perdêssemos o medo de carregar com as nossas cruzes e ir até ao fim. Porquê? Porque sabemos que Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, e que Deus vai recompensar e vai dar a luz da ressurreição à nossa vida, quando ela é entregue com amor e com esperança nas mãos de Deus.
Passem uma boa Sexta-feira Santa e até amanhã, se Deus quiser.